Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Nós vamos estar lendo o versículo de número 8. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 8. Essas palavras que o pastor Valdir falou aqui, Deus colocou no meu coração para mim. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje eu tinha preparado o assunto. E Deus mudou tudo agora. Com o hino dos varões. Você crê que os planos de Deus são maiores que os seus? Mas escrever a sua oração não vai me agradar. Creio que os planos de Deus são maiores que os seus. Creio que os planos de Deus são melhores que os seus. Então vamos terminar. Isaías capítulo de número 64 e o versículo 8 diz-nos assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Vocês disseram que acreditam que os planos de Deus são maiores que os seus, não é? Então quem acredita vai repetir comigo esse versículo no 3. 1, 2, 3. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nosso lar, e Tu nosso Rei, e todos nós obra das Tuas mãos. Meus amados, hoje nós tínhamos preparado para falar sobre o amor de Deus, um assunto que Deus tinha colocado no meu coração, mas o Espírito Santo mandou mudar aqui agora. Você obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Os varões falaram ou adoraram a Deus comigo, falam dos planos de Deus. Então nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. E como Pai, irmão Valdir, Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que zela. Mas nós temos aqui um versículo que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. E tem a música que gosta muito desse versículo, só aqui, né? Porque depois daí, Isaías que escreveu o Espírito diz: E Tu, o nosso, ou perdão, nós, o barro. Amém, irmão? E barro, tem gente que não quer ser mais barro, né? Tu és nosso Pai e nosso barro, e muito menos o barro na mão do oleiro. E diz aqui: E Tu, o nosso oleiro. E todos os outros, obra das Tuas mãos. Não é assim? Todos nós. É obra da mão do oleiro? É obra da mão do oleiro? O
Pai ainda tem domínio sobre a tua vida. O plano do Pai ainda é superior ao teu plano. Você vê que o projeto de Deus é maior do que o seu, que Ele pode fazer aquilo que você, que eu, que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Mas sabe que nós somos assim, né? Eu sou do tempo, irmãos, que, aliás, até hoje eu sou assim, né? Eu trato meu pai por senhor, minha mãe por senhora. Aleluia. Ainda peço bênção para o meu pai e para minha mãe. Aleluia. Mas parece, irmãos, que a modernidade está mudando isso daí. Eu sou do tempo que só bastava um olhar do meu pai para nós. Só bastava um olhar. Quando eu me entendi por gente, meu pai já era, aliás, quando eu nasci, meu pai já era ministro do Evangelho. Quando eu me entendi por gente, meu pai sempre no burro. E de vez em quando a gente sentava do lado da minha mãe, aí um queria dormir no colo dela, o outro também, como era muito filho, cearense tem muito filho. E assim a gente ficava querendo dormir no colo da minha mãe, e meu pai só olhava do burro para nós assim. Só bastava um olhar dele. A mãe falava, olha o olhar do teu pai. Pronto. Obediência à vontade do Pai. Aleluia. Obediência à vontade do Pai. Glória a Deus. Deus é Pai? Amém. Deus é Pai? Amém. Ele é o oleiro? Aleluia. Nós somos filhos? Aleluia. Nós somos o barro? Amém. E por que ele quer aceitar o projeto dele? E por que ele quer aceitar o plano dele? Glória a Deus. Eu estava pensando, meus amados, sobre a vida de Abraão. Quando nós vemos alguns exemplos na Bíblia Sagrada de pais, a vida de Abraão. Abraão foi o homem a quem Deus escolheu. Nós conhecemos a história de Abraão. Deus escolheu, falou para ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, que Deus ia fazer uma obra grande na vida dele. E na promessa de Deus para a vida de Abraão, ele disse, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão já era de idade avançada, já tinha 75 anos, a sua esposa tinha 60 anos, sua esposa já havia passado os costumes das mulheres e a sua esposa era estéril. Eles não tinham filhos até aquela idade, mas Deus disse, o meu plano para a tua vida é que eu vou fazer de ti uma grande nação. Aos olhos dos homens, impossível, mas não impossível aos olhos do Senhor nosso Deus. E Abraão creu na promessa do Senhor nosso Deus. E quanto tempo foi que Abraão esperou a promessa? 25 anos Abraão esperou para o seu Deus cumprir a promessa na sua vida. Mas Deus cumpriu. Deus disse, eu vou fazer de ti uma grande nação. E nasceu Isaac. E quando Isaac, amados, já era um adolescente, capítulo de número 22 do livro do Gênesis, aí o Senhor Deus diz assim para Abraão, Abraão, eu quero que você me ofereça um sacrifício. Gênesis 22 e 2. Você vai me oferecer o teu filho Isaac. O Senhor Deus diz assim, o teu único filho, aquele a quem amas, você vai me oferecer em sacrifício de holocausto. Mas de plano de Deus.
Deus não prometeu que ia fazer de Abraão uma grande nação? E agora Deus pede o único. Interessante, amados. Moisés que escreveu esse livro, a minha tradução diz: me oferece o teu único filho. Gênesis, capítulo de número 22 e o versículo de número 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, parece que não faz sentido. Deus primeiro promete para ele que vai fazer dele uma grande nação. Ele crê na promessa, aguarda a promessa por 25 anos. Irmão, não foram 25 meses, nem 25 dias, foram 25 anos que Abraão aguardou para tomar posse da bênção, para tomar posse da promessa. E quando aquela bênção está em suas mãos, que o seu filho já é um adolescente, o Senhor diz: agora você vai me oferecer o teu único em holocausto. Parece que não faz sentido, mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele faz o que você não pode fazer. Interessante, amados, que Abraão, parece que Abraão não titubeou. Abraão tinha tanta confiança em Deus, Abraão tinha tanta fé no Senhor nosso Deus, que o texto diz que no dia seguinte, logo de madrugada, ele levanta, abalou ali o jumento, cortou a lenha, colocou em cima do jumento, chamou 2 moços, pegou o seu filho Isaque e disse: vamos ali. E o texto diz que eles caminharam 3 dias. E eu fiquei pensando em meu coração, eu quero que, irmãos, que foram os 3 mais longos dias da vida de Abraão. Ele sabia onde estava indo, ele sabia o que ele ia ter que fazer. E eu fico questionando em meu coração: será que Abraão questionava com Deus? Mas Deus, e a promessa? O Senhor não disse que vai fazer meu filho de mim uma grande nação, mas eu só tenho esse. Como o Senhor disse, o meu único filho, o Senhor quer que eu mate, que eu ofereça? Abraão, irmãos, ele não murmurou. Abraão não blasfemou. Abraão sequer duvidou da promessa do Senhor nosso Deus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Nós só conhecemos o nosso passado e o dia de hoje só até agora. Deus conhece o nosso amanhã. Eu estava vindo para cá, estava conversando com a minha esposa e com o meu filho, está dizendo: Deus não erra, Deus não falha e Deus não se engana nos seus projetos. Às vezes aos nossos olhos nós não compreendemos, porque a nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus. Mas os olhos cantaram: os planos de Deus são maiores do que meu irmão, minha irmã, companheiro, não se esqueça, Deus é Pai. E qual é o Pai que não quer o melhor para o seu filho? Qual é o Pai que não se esforça para dar o melhor para o seu filho? Jesus disse isso: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Nós somos limitados e fazemos de tudo pelos nossos filhos, e Deus, que para Ele não tem limite. Por que está duvidando do plano de Deus? Por que está duvidando da vontade do Pai para com a tua vida? Por que está questionando aquilo que o Pai tem para a tua vida? Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. A palavra do Senhor Deus diz assim: olha, escute, os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos,
são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como o céu está mais alto que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você não confia no Pai? Não confia no amor do Pai? Não confia no projeto do Pai? Quem é o Pai, quem é o Filho? Quem é o barro, quem é o oleiro? Abraão não questionou, Abraão vai. 3, ao meu ver, 3 longos dias. E eu fico pensando em meu coração, Abraão sabia o que ele ia fazer. Deus tinha dito para ele: você vai oferecer o teu único filho em sacrifício e holocausto. Eu fico pensando no meu coração, será que Abraão comeu aqueles dias? Será que Abraão dormiu aquelas noites? Aquelas 3 noites? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Assim, irmãos, quando o filho está só com uma febrezinha, né? A mãe já não dorme. Está com uma tossezinha, a mãe já não dorme. Está precisando de alguma coisa que o pai não tem condições para dar, o pai já não dorme. Mas assim, Abraão sabia o que ele ia fazer. 3 dias. E o projeto, Senhor? E as promessas? Ei, os planos de Deus são maiores. Ele é Pai. Ele quer sempre o melhor para nós. Abraão, amados, Abraão, ele confiou no Senhor. Eu gosto muito de citar isso. Aquele diálogo entre Abraão e o seu filho. A Bíblia diz que quando Abraão viu o monte, ele disse para os moços: vocês vão ficar aqui com o jumento. Porque tem gente que só serve para cuidar de jumento. Tem gente que só serve para cuidar de jumento. Quem não crê não pode ir lá colocar um milagre. O Valdir disse aqui, irmão, nosso Deus é Deus que faz milagre. E só vê milagre quem crê. Só vê milagre quem confia. Só vê milagre quem acredita no plano de Deus, no projeto de Deus. Vocês vão ficar aqui, nós vamos, e depois nós retornaremos. Coloca a lenha sobre os ombros do rapaz e vão caminhando, e o diálogo entre um pai e um filho. Isaac, meu pai. Abraão, pois não, meu filho. Estou vendo aqui, papai, o fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? Eu fiquei pensando, o que Abraão sentiu naquele momento? Como pai que é? O que Abraão sentiu naquele momento? Qual foi o sentimento daquele pai naquele momento? Ele disse: meu filho, Deus para si cordeiro e glorificado. Ele estava dizendo: o plano de Deus é maior do que o teu. O plano de Deus é maior do que o teu. Eu sei que o meu Redentor vive, dizia Jó. Eu sei que Deus não vai falhar e não vai errar comigo. Eu não sei o final dessa história, mas eu sei que o projeto dele é maior, o plano dele é melhor. Irmão, Abraão não murmurou, Abraão não blasfemou, Abraão não questionou. Abraão foi ali. E fico pensando, amados, o que Abraão sentiu, que a Bíblia diz que depois ele pegou a lenha, arrumou o altar, amarrou o seu filho,
O que foi que Abraão sentiu naquele momento? Como é que estava o coração de Abraão? Abraão era igual a mim, igual a ti. Não existe super-homem. Super-homem só lá no filme. Era humano, igual a mim, igual a ti. Eu fico pensando se Abraão demorou para seguir a promessa. O escritor aos Hebreus disse que Abraão tinha tanta confiança em Deus, tinha tanta fé em Deus, que Abraão cria que até das cinzas Deus ia recobrar o filho. Sabe o que chama isso? Confiança, é fé, acreditar que o plano dele é maior do que o teu, é maior do que o meu. Ele quer o melhor para mim, ele quer o melhor para ti. Ele é Pai, ele é Pai. Naquele momento que Abraão vai ali descer o cutelo para imolar o seu filho, ele escuta a voz do Senhor e diz: ei, Abraão, não faças tal. Agora eu sei que você temes a Deus, Abraão. Oh, aleluia! O plano dele é maior do que o seu. O projeto dele é maior que o seu. Ele é Pai, Ele é oleiro, nós somos o barro, foi o que nós vemos aqui, somos obras das suas mãos. A criatura não pode questionar contra o Criador. Aleluia. Aleluia. Abraão aceitou o projeto que Deus tinha para a vida dele. E hoje nós vemos ali, nação árabe, povo judeu. Os judeus estão aí para cumprir a promessa do Senhor Deus. Deus disse: olha, Abraão, olha para cima. Se você conseguir contar as estrelas dos céus, você vai conseguir contar a tua descendência. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Às vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos entender o trabalhar de Deus. Nós temos que crer no Deus que trabalha em nosso favor. O plano dele é sempre melhor do que o nosso. O projeto dele é superior que o nosso. Ele é o Pai. Nós somos os filhos. Ele é o oleiro e nós o ramo. E eu fiquei pensando, meus amados, no projeto de Deus para o seu Filho Jesus Cristo. Também era o único Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. E o Pai tem um plano, tem um projeto, e envia o seu Filho à terra. E como eu ia falar sobre o amor de Deus, eu fiquei pensando no amor de Deus Pai para o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22, se não me falha a memória. Ali nós vemos uma declaração do amor de Deus para com o seu Filho, um amor do Pai para com o seu Filho. Quando Jesus Cristo é batizado em águas, a Bíblia diz que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo pousa sobre Jesus Cristo na forma corpórea de uma pomba. E lá do céu se ouviu o brado, se ouviu uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nós vemos a declaração de amor de um pai para com o seu filho. E
interessante, meus amados, que os três evangelistas que falam sobre o batismo do Senhor Jesus, os três usam as mesmas palavras. O Senhor Deus diz: este é o meu filho amado. É o meu filho amado. O filho que eu amo. É o meu único filho. Eu enviei dos céus à terra. Mas Jesus veio aqui para cumprir um projeto. Jesus veio aqui para cumprir uma missão. Eu estava estudando, mas normalmente esse texto todos nós conhecemos bastante. Jesus ali sendo batizado ou saindo das águas depois do batismo, o Senhor diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Quem é o pai que não se alegra com o filho? Não é verdade? Por mais tribuloso que seja, mas o pai sempre se alegra. É filho, não é verdade? Mas Jesus só dava prazer para o seu. Veio à terra para cumprir uma missão. E Jesus cumpriu a sua missão. Eu fiquei meditando nessa tarde, meus amados, do amor do Pai para com o Filho. O que o Pai sentia todas as vezes que o Senhor Jesus cumpria ali com a sua missão. A missão de curar, a missão de ressuscitar, a missão de transformar, a missão de perdoar. Eu quero crer que o Pai ficava alegre. Este é meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, que me alegra, o meu único filho. Mas eu fiquei pensando, meus amados, quando o Senhor Jesus vai para o Getsemane, sabendo que estava chegando a sua hora final, sabendo do plano que Deus tinha para com a vida dele, ele vai para o Getsemane e ali ele faz a oração. Ele ora: Pai, foi isso que ele fala? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era um filho clamando para o Pai. Ele sabia o que ele haveria de passar. O Pai sabia também o que Jesus haveria de passar. Mas Jesus, como filho obediente, ele clamou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era o barro dizendo para o oleiro: se possível, não me faça passar por esse projeto. Todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a submissão do filho para com o Pai. É a submissão do barro para o oleiro. Ele sabia que o projeto de Deus era maior. O projeto de Deus era melhor. Porque Deus estava vendo a minha vida, porque Deus estava vendo a sua vida, porque Deus estava vendo a nossa vida. Ele tinha que realizar aquele projeto. Era o plano dele que era maior. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, ó Pai. Todavia, não realize a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Vamos, como o Valdir seguir esta noite. Deus, Ele é poderoso. Do nada, Deus criou tudo. Eu fiquei pensando, pastor Valdir, Deus não mudou o projeto dele da salvação. Ele poderia ter mudado o projeto da salvação, mas Deus não mudou o projeto da salvação.
o plano dele era maior. Jesus até pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu fiquei pensando, meus amados, o que foi que o Pai sentiu. O que foi que o Pai sentiu quando ele viu o seu filho pregado na cruz. Já havia sido açoitado, já viu cuspido no rosto dele, humilhado, foi preso, o pregaram em uma cruz, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. E agora, nos seus últimos momentos de vida, ele diz, clama ao Pai, o clamor da cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O que foi que o Pai sentiu neste momento? Mas o Pai tinha um plano maior. O projeto dele era melhor. Os planos dele são maiores do que o nosso. Às vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Às vezes nós não podemos visualizar o final do projeto de Deus. Mas saia daqui nesta noite sem murmurar, sem blasfemar. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você não entende o trabalhar dele, mas Ele sabe trabalhar. Ele não erra, Ele não falha, Ele não se engana. O plano dele continua sendo maior do que o nosso. Os pensamentos dele continuam sendo superiores ao nosso pensamento. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Ele é um Deus perfeito. A obra dele é perfeita. O projeto dele é perfeito. A vontade dele é soberana. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O Filho aceitou o projeto do Pai. E o Pai realizou o seu projeto. Realizou o seu plano da salvação. Se não fosse o plano de Deus, nenhum de nós estaremos aqui. E se não fosse a submissão à obediência de Jesus, nenhum de nós teríamos condições de estar aqui esta noite. O plano do Pai é maior do que o seu. O projeto dele é melhor do que o nosso. O projeto dele é perfeito. A vontade dele tem que ser soberana. Vamos sair daqui nesta noite como barro na mão do rei, como um filho submisso à vontade do seu Pai. Se possível, Pai, afasta de mim este cálice, ou passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. O Pai deixou que crucificasse o seu filho, mas ao terceiro dia o milagre foi realizado.